capital paulista. Quem tem informações, está acompanhando tudo essa movimentação é o Marcelo Matos. Bom dia, Marcelo, bem-vindo. Quais são as informações aí de momento, Marcelo? Nos procedimentos, eu mesmo já fiz uma matéria aqui no Instituto do Câncer, vinculado aqui ao Hospital das Clínicas, as cirurgias robóticas e a expectativa, inclusive, com outra unidade de saúde dentro do Brasil, numa outra cidade, com essa tecnologia. Então, há uma grande expectativa, um grande investimento já na área dita das 11 horas. Ontem participou do debate, o que nós pudemos informar, né? Haddad aqui na capital ele venceu, mas perdeu no interior. Então, claro que essa estratégia do segundo turno, dos debates, também envolve a campanha nacional. Então, ontem, nitidamente, Tarcísio fez a defesa do governo Jair Bolsonaro e atacou o Fernando Haddad, o ex-presidente Lula, que também fez a sua resposta. Então, a gente sabe que a campanha é muito nacionalizada, até em razão de que São Paulo é o primeiro colégio eleitoral do país, é o maior. Na sequência, Minas Gerais, que já declarou o governador Romeu Zema reeleito apoio a Jair Bolsonaro. Na sequência, o Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também governador, já declarou seu apoio ao presidente Bolsonaro. E o terceiro colégio eleitoral é a Bahia. Não por acaso o Lula vai cumprir a agenda e o PT disputa lá o governo, já está evidentemente no governo do estado. Então essa é a grande expectativa, a busca dos votos, o sonho dos candidatos para aquelas pessoas ainda indecisas, as pessoas que votaram em branco, que anularam o seu voto, é claro, na tentativa aqui de Haddad tentar conquistar a primeira posição, buscar esses votos, já Tarcísio mantê-los neste momento. E nós sabemos também da busca de Bolsonaro avançar aqui no eleitorado de São Paulo e evidentemente o mesmo movimento que é Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente. Então essa campanha aqui em São Paulo é muito importante, nacionalizada de fato desde o primeiro turno, e nós vamos acompanhar essa visita de Tarcísio de Freitas aqui ao complexo hospitalar do Hospital das Clínicas. A questão de inovação, nós sabemos que é uma área que vai avançar muito. A telemedicina, inclusive, foi muito utilizada na pandemia e nós sabemos que esse vai ser uma tendência, os prontuários cada vez mais digitais, a necessidade do acolhimento das pessoas. Então são temas também que vão ser abordados aqui e, é claro, o investimento da saúde pública. Nós tivemos aí a pandemia que castigou de fato, mas o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, mostrou o seu poderio e, evidentemente, a gente sabe que as pessoas hoje, cada vez mais, essa crise econômica, a dependência dos planos de saúde, quem não tem os planos de saúde precisam, evidentemente, a rede pública, e nós sabemos que há espaço para o crescimento, evidentemente, desse atendimento, porque ainda é muito precário e muito demorado, mesmo em grandes centros, como é o caso aqui em São Paulo. Então vamos acompanhar a agenda e daqui a pouco voltamos com mais informações na programação da Jovem Pan. Cláudia. Bom, obrigada, Marcelo Matos, que está em frente aí ao Hospital das Clínicas, como ele falou, importante centro de referência realmente para o Brasil todo, que recebe gente que vem procurar atendimento de qualidade. Muito importante esse Hospital das Clínicas para o Brasil, né? Muita gente, não é só para São Paulo. Vamos voltar a falar então com a Flávia Carolina de Rezende Fagundes, que é professora do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário da Serra Gaúcha. Flávia, a gente viu aí a movimentação em São Paulo, como eu falei antes, PSDB que comandou o estado durante quase 30 anos, agora está fora da disputa. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, com apoio de Jair Bolsonaro, o Fernando Haddad, do PT. Como você está vendo essa movimentação em São Paulo, que agora vai passar para um dos dois comandos, né? Não mais PSDB, como a gente estava acostumado. Sim, Cláudia, eu acho que o primeiro turno em São Paulo, ele deixou muito claro uma negação ao PSDB. O PSDB como conhecido nos últimos 30 anos que governou o estado. Eu sou paulista, eu não tenho recordação de outro governo no estado de São Paulo que não seja do PSDB. Então, isso mostrou um esgotamento da população paulista que quer um novo caminho para o estado. Mas a gente percebe que o que aconteceu com o PSDB já desde as eleições, quando foi eleito João Dória, quando o João Dória se torna um dos principais nomes do partido, que o PSDB se desloca para um bolsonarismo ao perder aquele espaço enquanto uma direita tradicional.
né? Diante de um esfacelamento deste centro, a gente vê lideranças do PSDB se movimentando para esse lado de um bolsonarismo que desagrada certamente as cabeças brancas dentro do PSDB, como nós vimos declarações importantes do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não apoia publicamente o nome, Lula, mas chega a falar indiretamente, né, num apoio ao ex-presidente Lula, mas o PSDB percebe, né, que um espaço é esse bolsonarismo, mas o que também pode acabar com a própria existência do PSDB, como a gente vê já com questões como o Rodrigo Garcia, pensando em se retirar do partido e ir, de fato, para a União Brasil. Acho que um dos grandes resultados dessa eleição é o enfraquecimento do PSDB, que agora parece que vai rachar de vez. Professora, vamos falar rapidamente aí da composição da Câmara e do Senado após esse primeiro turno das eleições. O que a gente pode esperar do futuro presidente aí, da forma como ficou a Câmara e o Senado agora? A Câmara e o Senado, nós vimos, né, um crescimento bastante grande, né, de setores como o PL, né, que elegeu um número significativo, né, de representantes. Vimos, né, o Senado, principalmente com nomes como Damares, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão. Há um aumento nesse conservadorismo, podemos dizer, né, no Congresso na atualidade, mas também houve um crescimento do lado da representação progressista. A gente percebe, então, um Congresso que espelha também, em parte, essas divisões na sociedade, né? Que, por um lado, a gente vê um crescimento do PL, mas também vemos crescimentos de partidos como o PSOL, o próprio PT, que cresce em representação no Senado, mas uma próxima presidência, tanto do atual presidente Jair Bolsonaro como do ex-presidente Lula, vai ter que negociar muito com o Congresso, uma vez que o Congresso se empoderou muito nesses últimos anos, tendo um controle importante do orçamento. Então, qualquer candidato que se eleja no próximo ano vai ter que lidar com um Congresso que está fortalecido e que tem muito poder nas suas mãos. Por isso que ambos também buscam construir alianças bastante grandes, para conseguir ter uma atuação nesse Congresso, que ele vai ser fundamental para qualquer um que chegue ao executivo poder governar, sendo que boa parte hoje do orçamento está controlado, principalmente pela Câmara. Então, essas alianças com a presidência da Câmara, elas vão ser fundamentais para se conseguir governar.